Fala, meus caros reflexivos, devs, arquitetos, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um papo mais arquitetural. Na verdade é o tema do meu artigo, o artigo que eu escrevi na minha newsletter lá do LinkedIn. Eu também vou deixar disponível o link do artigo na descrição. Por ser um tema muito importante e também muito interessante, tanto para a carreira de engenharia de software quanto para a arquitetura de software, eu quis trazer aqui também esse conteúdo em vídeo. Logo no começo do artigo aqui, e agora trazendo aqui também para o vídeo, normalmente quando a gente fala de arquitetura de software, a conversa ela sempre vai, as perguntas que os times fazem, os desenvolvedores ali, os arquitetos fazem, qual tecnologia, qual stack que a gente vai utilizar, se é monolito ou microserviços, se você vai usar, sei lá, Docker ou não, qual cloud que você vai usar, qual banco de dados, qual SGBD que você vai utilizar. De repente pode até ramificar essas perguntas, qual banco de dados ali, por exemplo, você vai usar um NoSQL, você vai usar um banco de dados SQL, um banco de dados relacional, qual cloud, se vai ser AWS, vai ser Google, vai ser Azure. Agora mais recente a gente tem também a questão das LLMs, qual LLM que você vai utilizar, qual que vai trazer mais benefício ali, considerando esse novo contexto de IA, que a gente está inserido já também. Então são perguntas que são válidas, eu até coloquei aqui, são perguntas válidas, são perguntas interessantes, mas o ponto é que na maioria das vezes elas ficam ali na camada mais rasa e elas chegam um pouco tarde na discussão, Quando a gente está falando de escolhas, ou decisões arquiteturais, normalmente a gente não começa pela tecnologia, que é inclusive o título do artigo aqui, A gente não começa pela tecnologia, a gente precisa começar a entender, a gente começa pelos problemas e do ponto de vista arquitetural, a gente também tem que começar a olhar para os sacrifícios, Então a arquitetura ela vai começar no momento que você começa a olhar para as concessões que você tem que fazer, Ou, se você preferir, para os trade-offs, aí também é um termo muito comum. Então, normalmente, do ponto de vista de desenvolvimento, a gente precisa olhar para o processo, para o negócio, para o problema que você quer de fato resolver e, de um ponto de vista mais arquitetural, a gente precisa também olhar do ponto de vista das concessões que você vai precisar fazer, ou, se você preferir, dos sacrifícios ou dos trade-offs que você vai precisar se atentar para poder definir as melhores escolhas. Seguindo aqui, a gente pode pensar também qual que é o problema, qual é um problema comum que muitos times vivem no dia a dia, que é as decisões arquiteturais, quando a gente está fazendo ali uma escolha, uma definição de arquitetura, as reuniões que acontecem, ou às vezes uma decisão do time mesmo, uma decisão que vai envolver apenas o time, independente se é escopo maior ou menor essa decisão, normalmente elas ocorrem como essas aqui que estão destacadas, que é o prazo apertado, normalmente o prazo está batendo ali para atender o time to market, a gente tem a presença de sistemas legados, que normalmente tem várias complicações ali, imprevistos envolvidos, pessoas entrando e saindo do time, o que pode mudar bastante a dinâmica dos dados e a realidade dos projetos, Então isso aqui é uma variável que muitas vezes não é levada em consideração e é uma coisa que afeta diretamente ali essa dinâmica ali do time, E até da empresa, dependendo. Uma pessoa, por exemplo, pode ter muito conhecimento de algum detalhe que vai interferir ali nas escolhas, no caminho ali da arquitetura. Outra questão importante, o negócio mudando de direção. Isso aqui, eu tenho a sensação que isso aqui é cada vez mais comum. Eu acho que sempre ocorre, O negócio sempre vai mudar de direção porque o negócio vai acompanhar as tendências de mercado, ou melhor, porque o negócio ele vai sempre atender a demanda, Então o negócio existe, o produto que você está desenvolvendo ou você está trabalhando na arquitetura, ele vai atender uma demanda de mercado. Então, naturalmente, ele vai precisar mudar de direção, Faz parte do processo de adaptação para poder continuar atendendo essa demanda. E também tem outro aspecto aqui, que é a própria evolução tecnológica a qual a gente vive. Tem sempre tecnologia nova aí batendo a porta. Então a gente está falando aqui de frameworks, de bibliotecas novas, de IA, as LLMs, muitas novidades aí. É um fator aí sempre presente no nosso dia a dia aí de times de desenvolvimento e de arquitetura. E mesmo assim, existe uma crença que a arquitetura é algo estático. Isso aqui é uma coisa que pega muito, porque se a gente parar para pensar em um cenário ideal, que é o que muitas abordagens mais tradicionais aí recomendam ou recomendavam, pelo menos até eu ainda vejo algumas coisas assim, é de que decisões arquiteturais elas deveriam se basear em definições mais completas e uma análise de requisitos mais extensa, uma definição ali, um acompanhamento, e não é que isso esteja errado, Claro, se você tem a possibilidade de fazer isso, melhor que seja feito, mas a realidade do mercado e na prática que acaba acontecendo também é que raramente as decisões que são tomadas, elas ocorrem nesse cenário ideal, E normalmente aí pessoas e time acabam tendo que decidir sobre circunstâncias mais desafiadoras, que são essas aqui que eu escrevi, Prazo, sistema legado, pessoas entrando, mudança de negócio, mudança tecnológica e assim por diante.
diante. Então, o que acontece, tá? Eu estou falando aqui da abordagem mais tradicional, mas eu não estou falando que os livros e universidades estão fora da realidade. Pelo contrário, né? Toda essa parte conceitual, ela continua sem dúvida muito importante. O ponto é que as próprias áreas de conhecimento, elas também evoluem. A questão é que nem sempre os profissionais e o próprio mercado, né? Algumas empresas, elas não acompanham essa evolução. Nem sempre os profissionais acompanham essa evolução e ficam seguindo recomendações mais antigas, mais tradicionais, que de repente não fazem tanto sentido na realidade que a gente vive hoje. Se a gente parar para pensar, né, o próprio Manifesto Ágil, os conceitos de agilidade, né, que pregam várias iterações ali, já mudaram toda a dinâmica. Teve também a questão do DevOps, agora de mais recente a gente tem a containerização, o serverless. Então questões como essa acabam mudando muito a realidade dos negócios aí, dos times de tecnologia, e a gente precisa adequar aí também esse conceito mais arquitetural. E esse ponto que eu quis destacar aqui, que é algo estático, é que uma vez que você pense que é algo estático, muitas pessoas acham que a arquitetura, uma vez que você cravou ela ali, que você definiu ela está escrita em pedra ali, que você não pode alterar, e não é bem assim que a coisa acontece, né? A ideia é que a arquitetura ela responda bem à mudança. Então, até por isso que tem uma seção aqui que a gente precisa sim usar os fundamentos, né? Aí a gente pode pensar aqui em princípios e fundamentos, em padrões de projeto, em coisas que fazem sentido, tem o seu uso ali no dia a dia, o seu uso válido. Porém, a gente tem que lembrar que a arquitetura também é viva, né? Assim como o produto lá, o backlog, ele é vivo, está sempre recebendo features, sempre recebendo alteração, a arquitetura ela também tem que ser viva para poder atender as mudanças, para poder responder bem essas mudanças de mercado que a gente já falou aqui, né? Então a gente pode lembrar aqui que as tecnologias elas vão mudar, os requisitos vão mudar, o entendimento do problema vai mudar, vai amadurecer, o próprio time evolui o conhecimento, né? A gente vai surgir ferramenta nova, a gente precisa usar boas ferramentas, precisa estar sempre atualizando, se fizer sentido conforme as escolhas e aqui as decisões arquiteturais. Tem muito esse aspecto aí de se vai fazer sentido ou não, que depois a gente vai até entender um pouquinho melhor aqui com os próximos tópicos aqui. Mas um ponto em destaque aqui é que a arquitetura não é um estado final, não é a ideia de você pensar a arquitetura como algo estático, como um documento, uma definição. A ideia é que ele seja sim um processo evolutivo, um processo contínuo de decisões, e se é um processo contínuo de desenvolvimento e elaboração de arquitetura, a gente sempre vai ter que tomar decisões. Então é um processo contínuo de decisões, vão continuar sendo sob pressão e vão continuar sendo sob mudança, né? Então isso não vai mudar, isso é uma realidade do mercado, não adianta a gente querer ir contra. Outra questão muito importante, aí falando já do peso dessas decisões. Toda decisão que a gente vai tomar aí, do ponto de vista arquitetural, ela vai buscar otimizar alguma coisa. Normalmente você vai escolher uma tecnologia, escolher uma abordagem para otimizar alguma coisa. Só que o que muita gente não faz é olhar para o contraponto disso. Vamos dizer assim, que a gente pode entender então que toda escolha ela vai otimizar algo de um lado, mas ela também vai impactar alguma outra coisa, tá? Então a gente está falando aqui de novo das concessões, dos trade-offs. E alguns exemplos bem reais, até citei aqui, né? Normalmente, quando você tem mais flexibilidade, você leva mais complexidade. Aí a gente também tem a questão da velocidade, que se você prioriza mais velocidade de entrega, a tendência é que você reduza o controle. Quando eu estou falando de controle aqui, até o controle do próprio fluxo do time ali, dos arquitetos, com a própria gestão, né, a qualidade, etc., tudo que envolve algum tipo de controle. Mais abstração. Abstrações são muito positivas em vários aspectos, em vários cenários, inclusive até aqui no canal já falei muito sobre isso, mas também tem um contraponto de aumentar o custo cognitivo. Tem projetos, por exemplo, que são muito complexos. Vou pegar projetos de orientação a objetos que são muito complexos com alto nível de abstração, por exemplo. Normalmente eles exigem um esforço maior dos devs para entender a aplicação e os fluxos. Nem sempre você vai bater o olho ali e já entender, né? E você pode pensar, né? Alguns devs deveriam saber PO, abstração e tudo mais. Concordo, só que a realidade é que a gente está falando de pessoas e às vezes muitas pessoas. Então, se o projeto tem uma complexidade alta, isso vai afetar, vai gerar custo, vai gerar esforço e nem sempre vai ser a melhor escolha sair colocando abstração sem sentido. Tem que ser uma escolha coerente também, você saber, você tem que entender o que você está ganhando e o que você está perdendo com essa abstração. É sempre bom pensar, né, nesses casos que a gente está falando aqui de alterações de projeto. Isso aqui a gente pode encaixar a questão da flexibilidade, da complexidade, nessa questão das abstrações também. É sempre bom a gente lembrar que esse conhecimento ele tem que ser acessível para pessoas diferentes em momentos diferentes. A gente poderia pensar também que se a compreensão desse projeto ela também é
escalável para que outras pessoas, né, pessoas diferentes consigam dar manutenção sem muitas complicações, ou a manutenção é sempre um parto ali, é sempre difícil de fazer, e isso vai acabar complicando tudo e gerando muito esforço, muito custo. E pense que às vezes esse projeto vai durar anos e anos, e toda vez que alguém tiver que mexer, isso pode acabar gerando mais problemas do que soluções. Então é sempre legal o uso de abstrações, mas a gente também tem que saber quando usar e quando não usar, quando não faz sentido, e a gente tem que partir sempre, e aí a ideia de partir sempre do que for mais simples, mas o que vai atender de fato o projeto. Então é sempre importante fazer esse tipo de análise de design ali também, né? Que a gente está falando mais de design aqui, mas também tem um impacto aí na arquitetura. O outro ponto que eu acabei não mencionando aqui, mas também entra como um tipo de controle, é a própria segurança, né? Se você aumenta muito, você quer entregar muito rápido, né? Você quer aumentar muito a agilidade, a velocidade de entrega, a depender do que você está fazendo, isso pode significar sacrificar a segurança. A questão da autonomia, né? Se você quer dar mais autonomia para os desenvolvedores, deixar as aplicações mais isoladas, isso vai exigir um esforço maior de coordenação também. Então, são questões muito importantes aqui que mostram claramente que você ganha de um lado, mas também perde do outro, ou pode perder do outro. Então, é sempre interessante olhar essa via de mão dupla aí, e normalmente acontece. Seguindo aqui, o erro que quase todo time comete. Isso daqui é muito comum também, né? Normalmente as pessoas colocam a culpa na tecnologia, às vezes a própria tecnologia não foi configurada corretamente, então tem muitas dessas coisas. O problema normalmente não é, tá? Na grande maioria das vezes, não é a tecnologia que foi escolhida. A tecnologia ela existe para atender uma demanda específica. Normalmente uma ferramenta foi criada, uma tecnologia foi criada para atender uma demanda específica de mercado. Claro que pode existir alguns problemas de tecnologia, né? Tem os bugs e tudo mais, isso também entra, né? Mas o ponto que eu quero destacar aqui, que normalmente quando a gente está falando de questões arquiteturais, o problema é fingir que não existe um sacrifício, você ignorar esses trade-offs, ignorar essas concessões, tá? Isso pode custar caro porque você não fez a análise corretamente, tá? Então algumas arquiteturas, por exemplo, elas tentam ser escaláveis antes de precisar, né? Preparadas para um futuro hipotético. Isso aqui entra muito como o mito da arquitetura perfeita, principalmente quando a gente tem menos experiência, né? Com desenvolvedores menos experientes, isso é muito comum. A gente quer deixar o sistema mais preparado possível, imaginando que vai acontecer algumas coisas, preparar para alguns cenários. Então existe muito isso. Às vezes o dev, né, o engenheiro, o arquiteto, ele quer deixar tão preparado aquela solução que acaba colocando um monte de coisa que não vai ajudar, vai mais atrapalhar, vai gerar carga cognitiva ali. Isso quase sempre vai virar um over-engineer. Então você começa a resolver problemas que ainda não existem, tá? Então você está tendo um custo ali, e lembre-se que o que uma pessoa faz ou um time faz pode impactar em várias outras pessoas e outros times, às vezes naquele período, às vezes até no futuro. Então é sempre bom pensar nesses pontos aí para evitar esse tipo de custo aí, custo cognitivo também, custo de tempo, custo de hora, custo de dinheiro, né? Então tá tudo envolvido. A gente tem sempre que pensar nesses pontos aí para que a arquitetura não vire um peso, tá? Então muitas vezes, nesses casos, né, a arquitetura acaba virando um peso e não a alavanca que é para o seu sistema crescer. Isso é muito comum acontecer também, né? Além dessa preparação aí para um futuro hipotético, né, um futuro que nunca vai existir. Normalmente isso também acontece muito por causa de hype, né, o hype tecnológico que a galera quer seguir. Sai uma tecnologia nova, aí já quer colocar no sistema ali. Isso também é um problema muito recorrente, e o que eu costumo dizer para o pessoal que às vezes quer testar alguma coisa é que tenha seu ambiente sandbox, né, faça o seu projeto pessoal, não misture com o projeto da empresa que você está trabalhando, um projeto que está em produção. Até um projeto que for seu, da sua empresa, não sai colocando tudo ali, testando uma coisa que já está funcionando, já está com o usuário ali, usuários ativos, né, sistema em produção, faz um teste ali separado, né, testa, faz suas provas de conceito lá, suas famosas POCs ali, faz tudo separado, e aí você usa isso como critério para você decidir também se faz sentido ou não isso continuar ou não na sua solução, para você incorporar isso ou não em outra solução, na sua solução que está produtiva. Então, soluções que estão em produção tem que ter o dobro de cuidado, obviamente. Um ponto que eu quero adicionar aqui é que vai até além do artigo, é que a arquitetura é contexto. Você precisa entender bem o contexto daquilo que você está fazendo, né, para que você tenha os melhores dados, né, as melhores informações possíveis para você tomar, sim, uma boa decisão. Então, para dar alguns exemplos simples aqui sobre essa questão do contexto que eu estou me referindo, né? Então, por exemplo, um sistema financeiro que é regulado aí pela empresa, né, que segue todas as regulações e tal, ele não pode otimizar as mesmas coisas, ele não pode sair alterando as mesmas coisas que um produto que está numa fase inicial, um MVP, um protótipo. Então, é diferente as abordagens, tá? E eu estou falando isso, para muitas pessoas isso pode parecer óbvio, mas para muitos
muitos, o pessoal simplesmente faz essa confusão, tá? O pessoal quer colocar coisa nova lá em projetos que já estão rodando. Nesse caso do exemplo do sistema financeiro, pode gerar um problemaço ali, você sair alterando coisas, até questão de regulação, você pode até pagar multa por isso, né? Tô falando aqui de sistemas de grandes corporações, sistemas que seguem compliance e tudo mais, tá? Um outro exemplo, né? Um software interno, ele não vai ter os mesmos critérios que um produto que é usado por massa, né? Um produto que é usado por vários usuários, ali, usuários finais, tá? Produtos que são usados por clientes finais, por exemplo, eles exigem uma série de cuidados ali com a experiência daquele tipo de usuário, né? Então, o aplicativo interno, o interno que eu falo é um aplicativo que é o colaborador da empresa, que vai logar ali, que vai fazer o trabalho dele, por exemplo, em horário comercial, né? No dia útil. Ele vai ter uma experiência diferente. Por exemplo, né? Se por um lado um aplicativo de usuário final tem um peso maior para UX, que ele vai atender um monte de usuários diferentes, então a experiência tem que ser muito boa, muito imersiva, e ele pode, de repente, querer priorizar a questão do desempenho, da escalabilidade, para isso atender numa Black Friday da vida, por exemplo. Então, ele pode querer priorizar ali a experiência de usuário, escalabilidade, desempenho, e de repente, em cada iteração, né, em cada sprint que você for trabalhar, ele vai priorizar uma dessas coisas. Um app interno, por exemplo, que era esse exemplo que eu estava dando aqui de um software corporativo interno, ele costuma ter muito peso em segurança, porque um usuário externo não pode ter acesso às ferramentas que o colaborador tem, né? Isso é questão de segurança, questão de compliance. Então, só para ilustrar aqui rapidamente, né, um exemplo de como aplicativos às vezes são vistos de forma parecida, mas eles têm um contexto completamente diferente. Então, se o contexto deles é diferente, obviamente que você vai dar peso diferente conforme esse contexto que ele está inserido. Uma mesma decisão que pode ser excelente em um contexto, ela pode ser completamente incoerente no outro. Ponto para reforçar aqui. A arquitetura sem contexto, ela vira opinião. Pode estar só seguindo um hype, seguindo alguma tendência, alguma coisa que alguém falou. E a arquitetura com contexto, ela se torna uma decisão estratégica. Então é sempre bom lembrar desse ponto. Um contexto é muito importante, é fundamental, na verdade. Seguindo aqui, eu tinha destacado aqui uma regra simples para ajudar, tá? Que é a seguinte: se você não consegue explicar claramente o que você está sacrificando, provavelmente você ainda não tomou uma decisão arquitetural de verdade. Isso aqui pode soar até meio polêmico aqui, mas faz muito sentido e eu vou explicar por quê. Vamos pegar aqui o exemplo clássico de um time, por exemplo, que quer migrar o seu monolito ali para microserviços, por exemplo. Aí vem a pergunta, né? O que está sendo sacrificado aqui nessa migração, né? Nessa mudança? Aí você pode pensar o quê, né? Podemos pensar que ao escolher microserviço você está sacrificando a simplicidade. Aí aqui vale pensar em infra, deploy, observabilidade e várias questões. Por quê? Porque eu estou falando que sacrifica a simplicidade. Porque microserviços tende a deixar tudo mais complexo, do ponto de vista de infraestrutura em geral, tá? Então a facilidade de deploy, por exemplo, é um ponto que em alguns casos pode dificultar. Pensa que é o seguinte, que o monolito a gente está falando de um sistema só, sistemão ali, que você já tem um processo, imaginando que você já tem um processo definido para ele, é um sistema só que você vai pegar e vai subir. E você vai fazer deploy e tal, então ele vai seguir um processo daquele sistema. Se você tem, por exemplo, sei lá, vários microserviços, que normalmente é isso que acontece, né? Quando você segmenta, você define em vários microserviços, você vai precisar fazer múltiplos deploys, múltiplas esteiras, né? Múltiplos pipelines, múltiplos processos para acompanhar. Na hora de fazer o acompanhamento, né, a observabilidade dessas aplicações, você também vai ter que rastrear o problema em todas elas, quando acontecer problema. Então pensa num cenário de problema aí também, que já ajuda a ilustrar um pouco esse cenário, né? Pensa também num debug centralizado, né? No monolito você faz um debug ali central, você consegue acompanhar, às vezes até pela própria IDE, o que está acontecendo. Quando é microserviço, tem muitos erros, né? Muitas situações, comportamentos que você precisa olhar log, precisa mapear várias aplicações e muitas vezes, na maioria das vezes, arrisco dizer que é bem mais complexo de você encontrar alguns problemas. A gente poderia pensar também aqui na questão do custo, né? Que normalmente o custo com o microserviço ele pode ser maior se você vai colocar vários containers ali, várias aplicações, você vai contratar um serviço de nuvem e de repente esse custo pode ser maior. Mas isso aqui é relativo também, né? Depende muito da estratégia que você está fazendo, mas pode sim ser um sacrifício que você está fazendo ali. Você pode estar tendo que gastar mais, então você sacrifica um pouco a sua economia ali. Por outro lado, você pode fazer um exercício também de o que você está ganhando. Na verdade, você precisa fazer esse exercício de contraponto. Você olha o que está sacrificando, mas olha também o que você está ganhando, né? O que você está ganhando, por exemplo, com microserviços, você pode olhar para a autonomia de times, né? Os times podem trabalhar de formas independentes, né? Cada um com o seu microserviço ali. A escalabilidade vai ser independente também. É o clássico problema que os microserviços, né? Os microserviços, né? As aplicações distribuídas costumam resolver, que é essa questão da escalabilidade independente, tá? Então também tem isolamento de falhas, né? Se um microserviço
microserviço cair, nem sempre vai derrubar outros, né? Normalmente isso aí também é um ponto que você ganha com o microserviço. Então sempre vai ter os prós e contras e cabe ao engenheiro, ao arquiteto identificar e saber analisar bem esses pontos. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, mas você pode destrinchar essa análise aqui em vários outros fatores que vai te dar aí uma riqueza maior de detalhes para a sua decisão. Só para dar mais um exemplo aqui de algo recente que está acontecendo no mercado, é o caso das IAs, né? Imagina que, por exemplo, um sistema está integrando, né? Ele decidiu integrar LLMs para automatizar algumas decisões internas, vai alterar algum fluxo lá do sistema já existente, vai passar a usar LLM de forma integrada. Aí você pode pensar assim, o que a gente está sacrificando quando você coloca um LLM? Então tá fazendo meio que a pergunta inversa. Normalmente as pessoas falam assim, vou colocar uma LLM para ganhar o poder da IA aqui em favor do projeto, né? Para melhorar o projeto. Só que aqui eu estou fazendo o exercício de fazer a pergunta contrária. Então você pode estar sacrificando, por exemplo, a previsibilidade, porque a IA ela traz muita incerteza. São coisas muito novas que estão surgindo, né? De repente não tem processo bem definido, não está bem regulamentado, não está bem homologado. Se você estiver testando alguma LLM específica, você pode fazer perguntas como essa LLM já foi homologada aqui na empresa que eu estou trabalhando? Ela vai trazer algum risco de segurança? Ela vai trazer um risco regulatório? Eu vou ter que abrir mão de algum controle determinístico? Quando eu estou falando de determinístico aqui, é porque as LLMs elas trabalham de forma probabilística, trazem um alto grau de incertezas. Além disso, também, né, tem a questão do custo variável, né, tem a questão dos tokens. Você vai conseguir medir essa questão dos custos? Vai sair caro para você, de repente, você vai colocar um LLM, mas o seu processo, que era mais determinístico, o processo anterior, ele está mais redondinho ali, você vai ter um custo menor, de repente sua margem vai, você acha que a IA vai trazer alguma vantagem, você colocou alguma API com IA ali, ou às vezes até um chatbot, você acha que vai sair ganhando, de repente você vai estar diminuindo a sua margem, né, o seu lucro. Então são coisas muito importantes aí, muito interessantes de se pensar, e aqui eu estou dando esse exemplo de LLMs porque é algo que vai ser cada vez mais comum aí, né, essa integração já é uma realidade aí em muitas empresas, né, mas se tratando aí de sistemas que já estão em operação, nos sistemas corporativos, esse risco é ainda maior, né, quando você vai integrar ferramentas, né? Um risco muito comum também, né, que eu não citei aqui, mas é o risco de próprio vazamento de informação, né? Essa LLM é segura, ela pode vazar alguma informação, ela é uma versão enterprise que já tem algumas coisas, uns guardrails ali, né? Já tem alguns cuidados que ela tem algumas coisas que ela já trata na entrada e na saída dos dados. Então são questões muito importantes que o profissional, seja ele engenheiro ou arquiteto, ele deveria estar pensando aí, né? Deveria estar no radar aí para sempre considerar quando ele vai incorporar alguma coisa desse tipo aí no dia a dia. E aí pensando nesses casos que eu dei de exemplo, né? Se o argumento do time for somente que isso vai deixar o produto mais rápido ou mais inteligente, ele está olhando só para algum benefício que ele viu ali na tecnologia, mas ele não está sabendo explicar o que ele está abrindo mão de verdade, tá? Então isso é um sinal que essa decisão ela não está madura o suficiente, que ela precisa ser mais explorada. Então já fica aí um exemplo para você estar utilizando aqui essa heurística para você saber definir melhor aí os seus critérios, suas decisões aí e para aumentar o nível de maturidade das suas decisões aí, tanto como profissional quanto pensando aí no contexto de times também. E caminhando para o final aqui, eu até mencionei aqui, né, que a arquitetura não é sobre prever o futuro, é sobre responder bem à mudança. Isso aqui é uma coisa que pode virar uma chavinha aí sempre que a gente está querendo desenvolver uma arquitetura nova, um projeto novo ou fazer uma refatoração muito complexa no sistema legado, por exemplo. É sempre bom pensar que a gente tem que responder bem à mudança quando a gente está pensando que vai acrescentar novas funcionalidades, por exemplo, ou fazer uma mudança muito complexa, é sempre bom ter isso em mente, né? A gente precisa pensar em responder bem a mudança e não ficar prevendo o futuro. Assim a gente garante uma arquitetura que seja mais clean ali e seja mais enxuta, né? E não sair inventando um monte de coisa lá e trazendo outros problemas, muitos dos quais a gente viu aqui. Quanto mais cedo a gente entende isso, mais consciente nos tornamos como profissionais, não só como desenvolvedores ou arquitetos, mas pessoas que influenciam decisões reais. Se você quer fazer boas escolhas aí, arquiteturais, tomar boas decisões, né? Influenciar decisões, inclusive, várias dicas aí. Já fica o meu convite aqui para vocês entrarem aí no artigo também, dá uma força lá, dá um clique no artigo, comenta lá também o que vocês acharam no artigo. E agora eu também vou pedir para você participar dessa conversa, né? Então deixa o seu comentário aqui no vídeo, diz aí, conta aí nos comentários se você ou seu time já precisaram tomar alguma decisão arquitetural, você já tinha essa visão, como que vocês fizeram para tomar essa decisão? Conta aí para mim como que foi essa experiência, quero muito saber aí como que foi a sua experiência.
experiência, ou se você ainda não passou por esse tipo de experiência, né, me conta aí se você já tinha essa visão que eu apresentei aqui no vídeo. Você já pensou nessa abordagem? Inclusive, tudo que eu estou falando aqui é muito baseado, claro, né, em uma mistura de coisas que eu vi na prática, mas também muito pautado nesses dois livros aqui, ó, que é o Arquitetura de Software, As Partes Difíceis, e também no Fundamentos de Arquitetura de Software, que tem um autor aqui, um dos autores é o mesmo, que ele participou dos dois livros, então tem uma linha bem interessante, já fica de recomendação de leitura aí também. Esses dois livros muito bons. Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí, deixa eu saber qual que é a sua visão sobre esse assunto. Vou pedir também para você deixar o like, se inscrever no canal, isso ajuda demais para que eu possa saber o quanto esse conteúdo está sendo relevante para você e também ajuda aqui no YouTube, né, na divulgação do canal. Assim eu vou ficar sabendo também se eu trago mais vídeos como esse para contribuir aqui e inclusive para saber se esse formato aqui meio híbrido aqui de vídeo comentando o artigo funcionou, se ficou legal. Nesse caso aqui eu peguei o meu artigo, mas eu posso trazer outros artigos aqui também, até pretendo fazer isso, né? Então me conta também se você gostou desse formato aqui, beleza? Combinado? Então eu vou ficando por aqui, vamos continuar essa conversa nos comentários. Até a próxima, valeu!